Lucrei no frete, análise de frete de carga geral. Nesse vídeo, nós vamos fazer as análises de lucro ou prejuízo que você terá ao transportar recebendo fretes baseados nos valores da tabela NTT. Basta localizar a distância que você percorrerá e na linha achar o valor do frete e respectivo lucro ou prejuízo que você terá. Valores intermediários de distâncias percorridas ficam entre o menor e o maior valor. Cada página representa uma configuração de veículo. Apoie a nossa iniciativa. Compartilhe com seus amigos. www.lucrenofrete.com.br. As análises que fizemos se baseiam nos custos gerados em veículos cujas características estão descritas abaixo das tabelas e podem variar para cima ou para baixo, dependendo do ano, da marca e da conservação do seu veículo. Não nos responsabilizamos por eventuais diferenças entre os custos apontados e seus reais custos, exceto nas análises específicas do seu veículo. Os valores dos fretes se baseiam na tabela de frete mínimo NTT, atualizada em 5 de setembro de 2018. Para efeito de cálculo de custos, observamos os seguintes pontos. Presta atenção, isso é importante você saber. Custos fixos, salários e encargos do motorista, remuneração pelo capital empatado, 13% de juros anuais, reposição do veículo, diluído em 5 anos, IPVA 1,5%, DPVAT R$ 47,66 e licenciamento base São Paulo. Seguro do veículo e equipamento 8% anual. Seguro de responsabilidade civil facultativo, é aquele famoso seguro contra terceiro, 6 mil anual. Tempo total de carga e descarga, 12 horas. Custos variáveis, diesel S10, média de preço Brasil, 3,65. Esse valor nós pesquisamos no site da ANP. Peças, material de manutenção e acessórios, 3,65 anuais. Pneus e recaixotagem, o valor do pneu novo multiplicado pelo número de pneus do conjunto. Levamos em consideração 2 recapes e o rendimento total nós estimamos em 190 mil quilômetros, contando com os recapes. Atenção, os steps não estão inclusos nesse valor. 24 lavagens e engraxamento anual, a R$ 400 cada uma. Previsão de rodar 192 mil quilômetros anuais, que dá aí mais ou menos aí uns 16 mil quilômetros por mês. Lubrificantes em geral, motor, transmissão e diferencial. ALA 32. Nós baseamos no consumo em 10% da média de óleo diesel em quilômetros por litro. Importante. Observamos o número de dias previstos para cumprir o trajeto, respeitando a carga horária determinada na Lei 13.103, de 2 de março de 2015. Portanto, o cálculo de distância percorrida se baseia em aproximadamente 600 km por dia. Presta atenção, gente. Respeite sempre esse tempo. Ele garante a valorização do frete. 9 eixos. Antes de mais nada, vocês precisam entender como é que funciona a nossa tabela de valores de frete NTT e respectivo custo e lucro. Importante, gente. Nessa primeira linha aqui, que começa com 1 quilômetro, nós desprezamos sempre o lucro, o custo e desprezamos o frete. Porque ninguém vai fazer um frete de 1 quilômetro, correto? Então, despreza sempre essa, onde está marcado em vermelho, em todas as tabelas, nós desprezamos. Nessa primeira coluna aqui, é o quilômetro inicial, que vale o coeficiente indicado pela ANTT. Nessa segunda coluna aqui, está o valor máximo de quilômetro para o valor de coeficiente que a ANTT indica. Nessa terceira coluna aqui é o valor que a NTT indica, é o valor do frete, que deve ser multiplicado pelo quilômetro pelo número de eixos do veículo. Nessa quarta coluna é o frete que deverá ser pago se você rodar o valor que está lá na primeira coluna. Nessa outra coluna aqui, na quinta coluna, é o custo que você terá para rodar aquele quilômetro indicado na primeira coluna. Nessa coluna aqui é o frete é o lucro ou prejuízo que você vai ter se você rodar o quilômetro indicado na primeira coluna. Os valores em vermelho são valores negativos, portanto indicam prejuízo. Os valores em preto são positivos, portanto indicam lucro. Nessa outra coluna aqui, ele diz respeito ao maior percurso, ou seja, aquele valor indicado na coluna número 2. O custo também baseado no valor indicado na coluna número 2. E o lucro também baseado no que você rode aquele quilômetro indicado na coluna número 2.
E esse valor aqui é dias previstos. Lembra lá que nós vamos sempre partir do princípio que você vai levar entre 10 a 12 horas entre carga e descarga. Portanto, o primeiro dia já foi gasto em carga e descarga. E o segundo dia é em deslocamento. Então vamos lá no 9 eixos. Rodando 101 km, repare bem, rodando 101 km, você vai ter um prejuízo de R$ 228,03. Isso para 9 eixos, ok? Agora vamos passar para os 7 eixos e vamos ver o que acontece. Bom, essa é a tabela dos 7 eixos e agora vamos ver. Repare que ele tem um vermelhinho ali também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 na sexta coluna, na segunda linha. Que diz respeito a esse valor aqui, ó. Se você rodar 101 km recebendo o valor da tabela NTT nos 7 eixos, você vai chegar lá no destino tendo prejuízo de R$ 373,05. Vamos ver os 6 eixos? O 6 eixos também está muito parecido com o 7, porém ele acrescenta uma linha a mais. Então são esses aí, ó. O 101. Se você rodar 101, você vai ter um prejuízo de R$ 427,96. Se você rodar 201, recebendo sempre o frete do valor NTT, você vai ter um prejuízo de R$ 38,02. 5 eixos. Vamos lá. Repare o seguinte, que agora apareceu na primeira coluna, que é o mínimo que você roda para poder ganhar aquele valor indicado pela NTT, e na segunda coluna também. Então vamos lá. Se você rodar 101 km, você vai ter um prejuízo de R$ 437,14. Se você rodar 201 km, você vai ter um prejuízo de R$ 124,47. Agora na segunda coluna ali, ó, se você rodar 100 km, você vai ter um prejuízo de R$ 26,87. Isso nos 5 eixos, tá bom? 4 eixos. Vamos lá. Se você rodar 101 km no 4 eixos, você vai ter R$ 321,79 de prejuízo. Se você rodar 201, você vai ter um prejuízo de R$ 59,98. Aí, tá bom, gente? Vamos lá no 3 eixos. O 3 eixos também, ele pega as duas colunas, as duas primeiras colunas. Então vamos fazer a análise aqui. 101, 201 e 301. Todas essas quilometragens apresentam prejuízo. E na segunda coluna, 100 e 200 também apresentam prejuízo. No 101, você vai ter um prejuízo de R$ 451,31. No 201, você vai ter um prejuízo de R$ 285,58. E no 301, você vai ter um prejuízo de R$ 134,58. Já na segunda coluna, em 100 km, você tem um prejuízo de R$ 145,87. E no 200 km você tem um prejuízo de R$ 120,16. Isso no 3 eixos, que é um veículo muito comum na mão de autônomo. Além do que, o 3 eixos é comum você fazer percursos menores, como 300 km, que dá mais ou menos a distância entre São Paulo e Ribeirão Preto, por exemplo. Agora esse tem que ficar esperto, gente. Você aí, que roda com o veículo de 2 eixos, o toquinho, e que faz tiro curto, vamos ver como é que ficou a situação? Olha só, o que tem de coisa vermelha. Então, eu não vou nem falar os valores para não ficar muito tempo aqui segurando vocês. Mas olha aí, prejuízo em 100, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801 e 901 quilômetros. Prejuízo em 1.301. Prejuízo também se você rodar 100, 200, 300, 400, 500, se você rodar 800, se você rodar 900, se você rodar 1.400. Repare o seguinte, gente. Repare o seguinte, que esses valores aqui que nós estamos falando são valores que é comuníssimo um toco rodar. É comuníssimo um toco rodar, por exemplo, 200 km. É comuníssimo um toco rodar 300 km. Agora pensa comigo o seguinte, gente. Pensa comigo o seguinte. Se você falar para mim, mas eu posso receber de volta. Pode receber de volta sim. Porém, pensa comigo, se você tem um prejuízo rodando 200 km de 427,32, e se você ainda tem prejuízo rodando 400 km de 249,66, isso aí significa o seguinte, significa que se você fizer uma viagem de ida e volta de 200 km, recebendo ida e volta, se você for cheio e voltar vazio rodando 200 km, você ainda vai ter prejuízo. Você ainda vai ter prejuízo, porque você rodou 400 km e você ainda vai ter um prejuízo de 249,66. Importante o seguinte, tá? Esse valor aqui, gente, esses valores todos que eu calculei, eles dizem respeito somente a custos. Eles não dizem respeito
despesas que você vai ter, mas afinal, o que são despesas? Despesa é o que você vai almoçar, despesa é o que você vai tomar um lanche, despesa é o que você vai gastar de celular, despesa é um chapa que você vai pegar para te levar até o endereço, despesa é tudo, por exemplo, furou um pneu, isso é despesa. É tudo aquilo que não faz parte de custo, que não está ligado diretamente ao frete, é aquilo que você gasta por fora. Isso, os custos, esses valores estão ligados somente ao custo, ainda tem que colocar as despesas. Além do que é o seguinte, gente, se você tiver que colocar pedágio nesse valor que você recebeu de frete bruto, aí que você está na roça mesmo. Faz a conta aí e vê o que acontece se você sair com um truque para ir e voltar em Ribeirão Preto, ok? Sim, ir e voltar em Ribeirão Preto e tiver que pagar o pedágio do bolso. Realmente você está na roça. Agora, nós temos uma novidade aí para você. O que é a novidade? Você pode adquirir sua própria análise, como essa que eu mostrei para vocês, feita exclusivamente para o seu caminhão e levando em consideração os custos do seu veículo. Mas quais são as vantagens que eu vou ter? Simples, você passa a conhecer o custo real do seu veículo. Você consegue dizer não caso o frete seja menor do que o seu custo. O caso de dois eixos, por exemplo. Passa a contar com o nosso total apoio, pois tiraremos suas dúvidas via fone ou WhatsApp para qualquer assunto ligado a frete. Basta nos ligar, basta nos mandar o WhatsApp e nós vamos responder e vamos tirar todas as suas dúvidas. E aí vem a pergunta, como faço para pedir minha planilha específica? Simples, entre em contato conosco via WhatsApp, fone ou e-mail. Passe as características do seu veículo, faça um depósito em nossa conta corrente do Bradesco e nos envie o comprovante. Pode ser uma foto no WhatsApp ou por e-mail. Nosso banco é o Bradesco, agência 1382, conta corrente 144983, dígito 4, José Augusto Cerqueira Gama Dantas. Pô, mas quanto custa isso? Simples, gente. R$ 9,90 via depósito bancário, ok? Se você for lá e fizer o depósito no banco, na nossa conta custa R$ 9,90, ou R$ 15,90 se você preferir boleto bancário. Nós emitimos o boleto, mandamos o boleto para você e mandamos para você a sua análise assim que o boleto estiver compensado e nós tivermos liberado, ok? Em menos de 24 horas você receberá a sua planilha exclusiva. Nós vamos enviar para você via WhatsApp, via e-mail, ou você escolhe outro meio. Além do que, você receberá grátis a primeira atualização, quando a NTT publicar a próxima tabela. O que acontece? A NTT ela vai ter obrigação de fazer uma nova tabela cada vez que o diesel aumentar 10%. Pode ser um aumento total de 10% ou 2 aumentos de 5%. A NTT vai publicar uma nova tabela. E você que comprou conosco a sua tabela, você vai receber a sua atualização sem pagar nada por isso, ok? Então aproveite essa vantagem exclusiva. O nosso contato está aí. Meu nome é Augusto Dantas. O meu telefone, TIM, é 11 982 956 356. Ele também é WhatsApp. Nosso e-mail, administrador@lucrenofrete.com.br. E o nosso site, www.lucrenofrete.com.br. No nosso site também tem uma aba Fale Conosco. Você pode clicar lá e mandar para gente a sua pergunta que nós responderemos. Tá bom, gente? Obrigado, gente. Grande abraço a vocês. Proteção divina. Fiquem na paz.